Quem é Deus e quem é você? Bem, já estamos há dias falando sobre quem é Deus e quem é você. E se você tem perdido a um desses episódios que falam da nossa humanidade, nossas características, como também a característica de Deus, é importante você saber para se situar na sua vida. Bem, nem sempre tudo aquilo que uma pessoa fala, a gente entende. Mesmo falando o mesmo idioma, você já conversou com seu marido, com seus pais, e você foi descompreendida? Pois então. Mas, às vezes, isso passa também com o ser humano em relação às coisas de Deus. Às vezes, o ser humano não consegue, aliás, muitas vezes, não entende a linguagem de Deus. E por que não entende a linguagem de Deus? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Jesus disse assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ele já respondeu aqui, foi direto. As pessoas, elas não entendem a linguagem de Deus porque elas não podem ouvir a palavra de Deus que vai direto. Fala a verdade, na lata, sem rodeios. Mas o que acontece? As pessoas, elas querem se iludirem com a sua própria verdade, com o seu próprio conceito, com seus pensamentos, com aquilo que já vivenciou na vida. E por isso que não podem ouvir a palavra de Deus, porque agride o seu orgulho, agride, sabe, a realidade da sua vida. E nem sempre a pessoa está procurando a verdade. Eu, por exemplo, já atendi várias pessoas. E eu, na fã de querer ajudar a pessoa, eu estou procurando saber como que ela está. Muitas vezes eu recebi respostas no atendimento de pessoas que elas queriam, vamos dizer assim, me agradar. Elas queriam me agradar porque elas não estavam procurando a verdade. Elas estavam gostando da sua maneira, da sua ilusão, da sua mentira, da sua carnalidade. Não queria a verdade, não queria a justiça, não queria o que é certo, quer o que ela gosta. E você sabe que o pecado, ele tem uma porta escancarada para as pessoas entrarem, saírem, porque fazem do seu jeito, da sua maneira. Não tem que corrigir, não tem que disciplinar, não tem que passar vergonha em se humilhar, não. Quando elas fazem a sua própria vontade, elas fazem do seu jeito e não estão nem aí com a verdade. Por isso que Jesus disse assim: por que não entendeis a minha linguagem? Não era porque ele estava falando outro idioma. Era porque, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Sabe, o pai é o que gera, é o que tem a semente. Quando Jesus estava falando que eles tinham por pai ao diabo, é porque o diabo havia gerado neles as ideias, os pensamentos, e eles acataram. Então, eles querendo satisfazer os desejos do pai que gerou essa ideia, eles tomaram para si o diabo como pai. O que gerava a eles, gerava essa pessoa com que eles estavam sendo. Por isso que Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Ponto. Não há verdade no diabo. Não há verdade naquilo que é ilusório, naquilo que é passageiro. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você que gosta de mentir, de enganar, de iludir, de dar, desculpas mentirosas para o seu patrão, para as pessoas. O seu pai é o diabo. É o que diz a palavra de Deus. Se você é obreiro, se você é pastor, se você é esposo de pastor, não interessa o seu título. O que fala de você é o seu procedimento. Quem mente tem o diabo como o pai dele, o gerador dele. E quem se agrada das suas mentiras, dos seus enganos, gosta de tapear, de enganar, de iludir, de fazer de uma pessoa que não entendeu, mas entendeu sim, é porque o diabo é o pai dele. Por isso, ouvinte, se você não aceita a verdade, você não quer Deus. Mas se você quer Deus, você quer saber o que está errado com você. Jesus continua falando assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. As pessoas escolhem quem crer. E elas escolhem quem crer de acordo com o que ela prioriza. Ela quer o que é certo, o que é justo, então ela quer Deus. Ela não quer o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é correto, o que é puro. Ela não quer Deus. Pense sobre isso e avalie a sua vida. Eu estava aqui pensando em mim, porque quando eu leio a Bíblia e quando eu falo com vocês, eu não gosto de ler a Bíblia, pensar nas pessoas apenas. Eu gosto de ler a Bíblia e pensar na minha pessoa, porque eu quero tirar proveito, eu quero que a palavra de Deus limpe as minhas ideias erradas. E para que eu possa fazer essa avaliação, eu tenho que me situar e conferir o que tem acontecido comigo. Bem, uma das coisas que eu tenho descoberto, inclusive recentemente, alguns dias atrás, é que para entender a linguagem de Deus, eu preciso me interessar e prestar atenção nele. Muitas vezes a pessoa, ela quer que as pessoas prestem atenção nela,
não é verdade? Nos seus sofrimentos, na sua situação. Mas quando elas querem que as pessoas prestem atenção nelas, o que tem acontecido? O resultado é que muitas das vezes você é frustrada, porque as pessoas estão voltadas ao seu mundo e não são deuses para enxergar você como alma. E Deus, não, Deus, ele vê você e sabe, enxerga você como um todo, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Deus, ele quer trazer vida para você. E ele não trabalha de acordo com a sua vontade, ele trabalha de acordo com a vida que você precisa ter. Mas como entender Deus? Sabe, ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para você. E como entender a linguagem dele? É quando eu presto atenção nele. Inclusive, essa série Quem é Deus e Quem é Você mostra a essência de Deus, em você prestar atenção em Deus e você passar a observar Ele, para que você atenda ao que Ele precisa de você, porque o que Ele precisa de você e de mim é aquilo que vai fazer bem pra gente, sabe? Se eu quero satisfazer os desejos do meu Pai, que é Deus, então eu preciso prestar atenção. E esses dias atrás, eu estava assim, com uma alergia, né? Sentindo mal e tal. E eu ia na igreja, estava indo na igreja, a gente estava com o propósito do Salmo 91, aqui na Argentina. E tinha o paninho, né? O lenço. E eu falei para Deus, porque eu ouvi os testemunhos das pessoas que usaram o lenço, e eu falei, meu Deus, eu quero fazer uso desse lenço. Todas as vezes eu esqueço de fazer uso desse lenço, e as pessoas estão fazendo uso. Eu não quero estar aqui na igreja indiferente ao que o Senhor é, e eu quero agir a minha fé. Eu estava falando com Deus na reunião. E em dado momento, mais em seguida, mais à frente, eu fiquei mal, enferma. E aí, o que aconteceu? Eu usei o lenço e aí eu passei a ficar melhor. Não fiquei curada de todo, no primeiro dia que eu usei o lenço. E aí eu pensei, o Espírito Santo, você sabe, você já ouviu falar que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas. E ele vem nesses momentos. Tão lindo, não é verdade? Ele nos auxilia. E ele nos faz lembrar das nossas próprias palavras ditas a Deus. E foi isso que aconteceu. Ele me fez lembrar o que eu havia pedido a Deus. Aí eu falei para Deus, eu estou entendendo, Senhor. O Senhor quer que eu faça uso do lenço. O Senhor quer que eu use o lenço. E eu passei a usar o lenço outra vez. E eu fiquei completamente curada. Não tive mais nenhuma dor, né? Porque eu estava sentindo até dor no seio da face. E aí eu fiquei bem, muito bem. Porque eu fiz uso da fé. E eu passei a ver o que Deus quer que eu faça. Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você. E às vezes você não está entendendo a linguagem de Deus. Você não está entendendo a linguagem de Deus porque você não presta atenção. E o Espírito Santo, ele fala. Mas será que você se importa com ele? É a pergunta. Bem, fica aí a pergunta para você pensar.